Ó, o Eduardo mandou uma pergunta sobre tempo e temperatura ideal para forno esteira. Meu forno vai até 380, o tempo máximo de esteira 3 minutos, tá, Eduardo? Às vezes o tempo de esteira a gente consegue mexer, consegue configurar, tá? Consegue abrir o painel, mexer lá nas coisas, etc. Então, quanto ao tempo do forno esteira é fácil mexer. Quanto à temperatura, às vezes o forno também ele tá roubando, ele tá marcando uma temperatura muito abaixo da real, muito acima da real, a gente mede. Eliminando esses dois problemas em que às vezes o forno não está regulado, porque tem que ser assim, da hora que entrou a pizza, o bico da pizza na boca, para a hora que o bico da pizza saiu da boca, ou na hora que uma azeitona entrou na boca, até a hora que a azeitona saiu da boca, esse que é o tempo que tem que estar regulado a esteira, que é o chamado tempo de processo. Às vezes o forno não está regulado corretamente, tá? E às vezes a temperatura não está correta. A gente tem que colocar um termopar dentro dele para conferir se o sensor de temperatura está muito próximo do maçarico, portanto marcando uma temperatura acima do que deve. Se o sensor de temperatura está muito longe do maçarico, portanto marcando uma temperatura mais baixa do que deve, talvez mais perto da verdadeira temperatura, né? E se o painel do controle de temperatura não foi mexido no painel para ele fazer o chamado ajuste da gama da temperatura, né, do range de temperatura. Então, às vezes, o forno ele tá marcando 150 graus, mas ele tá a 100, porque alguém mexeu lá no painel para dizer assim, ó, quando o sensor disser 100, considere 150. E às vezes o contrário, às vezes ele tá marcando 150 graus e ele tá a 100. Só que o painel tá marcando 100, porque foi marcado ao contrário. Foi marcado assim, quando tiver em 150 no sensor, baixa para 100 e vice-versa, tá? Então pode acontecer isso. O que eu digo é o seguinte, que em geral, tá? É melhor a gente, para delivery, tentar deixar a pizza um pouco mais de tempo na esteira, com um pouco menos de temperatura, tá? Essa coisa de deixar o forno passando muito rápido, com uma temperatura muito baixa, em geral não é recomendável. Por quê? Porque a tendência é a pizza dar aquela esquentada por fora e por dentro ela não esquentou tanto assim. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, Eduardo, quando eu vou passar na esteira. Eu pego a minha pizza mais magra, por exemplo, uma pizza de mussarela, e passo pelo forno. Se nesse tempo e temperatura, ou seja, uma temperatura mais baixa aumentando o tempo, a mussarela ferveu, e eu não consigo ajustar, colocando tomate, colocando alguma coisa, a minha mussarela está fritando, aí eu tento mexer para passar mais rápido naquela temperatura ou para baixar mais a temperatura. Se a pizza de mussarela ficou com uma cor legal, tá tudo certo e ela não fritou, aí agora eu vou ajustar o restante do cardápio para essa referência, para todas as pizzas passarem na mesma cor e passarem com o mesmo aquecimento. Então se eu tenho uma pizza muito gorda, muito bombada no meu cardápio, e eu tenho uma pizza muito magrinha e todas vão passar no mesmo forno, provavelmente a pizza gorda, ela não vai tomar toda a temperatura que ela precisa, dentro ela vai ficar fria. Eu já vi casos de pizza de brócolis, que põe o brócolis congelado na pizza, e aí depois que passa pelo forno, o brócolis dentro, ele tá gelado, a pessoa vai comer, a pizza ficou gelada, né? Então a gente sempre tenta fazer esse ajuste entre o tempo e a temperatura, como regra para o delivery, tentar deixar um tempo maior com uma temperatura menor, que a gente economiza gás, tá? E a gente consegue ir fazendo a produção com tranquilidade.